Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Com muita alegria que nós retornamos a essa casa, depois de alguns contratempos, um pouco afastado, estava com muita saudade já. Tem uma música muito bonita do Padre Zezinho, que eu ouvia muito quando eu era criança. Ele fala desse regresso, né? É uma conversa. Ele fala assim: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora me afastasse, ficasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Então, me sinto aqui em casa, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço aos irmãos da espiritualidade, encarnados, presentes, desencarnados, a todos que estejam conosco no propósito, seja de trabalho, de proteção da nossa casa, seja aqueles irmãos que, assim como nós, vieram em busca de um pouco de orientação, de um pouco de paz, de um pouco de quietude tão necessária nesses nossos tempos, que possamos ser aqui instrumentos da providência divina para essa reflexão que nós vamos buscar fazer agora. E hoje a nossa conversa ela vai girar em torno, o título dessa nossa exposição é Nem Ouro, Nem Prata. Nós vamos buscar aí algumas reflexões acerca de algumas passagens do Evangelho, de uma passagem muito simbólica do Evangelho e que fala muito profundamente ao meu coração, porque eu particularmente gosto de trazer pescar as pérolas do Evangelho e buscar aplicar no dia a dia. A nossa doutrina é chamada de o Consolador Prometido, né? Eu acho que esse é o sentido maior do Evangelho, é nos trazer consolo, nos trazer esclarecimento nas horas difíceis. Em muitos momentos difíceis da nossa trajetória, na nossa última conversa nós falamos sobre o deserto, e em muitos momentos na nossa trajetória nós nos vimos nessa situação de estarmos empobrecidos do ponto de vista espiritual, empobrecidos muitas vezes da fé, empobrecidos muitas vezes do sentido de viver. E nesse processo de mendicância nós vamos aos poucos, se não houver vigilância, se não houver apoio, nós vamos aos poucos nos abandonando, vamos nos entregando aquelas circunstâncias difíceis da nossa vida, seja por um rancor acumulado, seja pela falta de perdão, seja pela amargura da vida, seja pela melancolia, seja por uma fase difícil, né, um desemprego, o término de um relacionamento, seja um problema de saúde mais grave, seja um problema com alguém, com a família, um problema com o filho. E não raro essas emoções e essas muitas vezes sensações de abandono, elas vão nos assaltando, vão nos prostrando e nós vamos nos vendo cada vez mais entregues a esse empobrecimento de fé e cada vez nos sentindo mais mendigos espirituais. Tem uma música linda de um poeta que já desencarnou, chamado Vanderly, e ele fez uma música num momento de profunda angústia, que ele se questiona, né? Aonde Deus possa me ouvir? E aí ele fala como se estivesse desabafando com alguém, ele diz: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, nem me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve para algum lugar onde Deus possa me ouvir. É aquela sensação de mendicância, é aquela sensação de escravidão, é aquela sensação de abandono. Mendicância, prostração, abandono. É aquela sensação que no momento mais difícil da vida, na parábola de Jesus, do filho pródigo, ele sentiu que ele tinha perdido tudo. Então ele tinha rompido o laço afetivo mais importante que ele tinha em vida, que foi com o próprio pai.
Ele rompeu os laços dele com a família, ele abandonou o povoado que ele morava, ele gastou toda a herança que ele recebeu antecipadamente e indevidamente, e aí sobreveio a fome. Ele teve que arrumar um emprego que para aquela cultura era um emprego humilhante, e dali a pouco já não queriam dar nem mais a comida para ele, ele passou a disputar a comida dos porcos, aquele alimento imundo, e em pouco, tamanha foi a situação de degradação dele, que nem a lavagem dos porcos queriam mais dar para ele. E aí, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, versos 16 e 17, ele se vê confrontado com esse momento absoluto de miséria moral, de tristeza e de abandono. É quando ele se lembra que ele tem um pai. Naquele último fiapinho de amor próprio, ele olha para a própria face de miséria e de abandono e de mendicância e fala para ele. A parábola fala que ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos servos do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Mendicância, escravidão, prostração, exaustão. Eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. O que será da minha vida agora? Eu dependo de tudo, eu dependo de todos, eu estou relegado à mais humilhante condição humana. O que será de mim agora? E aí essa expressão, ela nem ouro nem prata, ela aparece num trecho do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, é o episódio conhecido como a cura de um coxo, ou a cura de um paralítico. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai falar dos acontecimentos, do movimento de crescimento da igreja após a crucificação do Cristo. Então, nós pegamos aqui o Evangelho, a nova tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, editada pela Federação Espírita Brasileira, e aí diz assim o capítulo 3, versículos de 1 a 10. Pedro e João subiram ao templo por volta da hora da oração, a hora nona. Estava sendo carregado um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, o qual era colocado diariamente junto à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu que lhe desse esmola. Fitando-o juntamente com João, disse Pedro: olha para nós. Ele os observava, esperando receber algo deles. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E segurando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu, andando e louvando a Deus. Reconhecendo que ele era o mendigo que ficava junto à porta do templo, a porta formosa, para pedir esmola, e se encheram de assombro e êxtase a respeito do que lhe havia sucedido. Bom, vamos fazer um desenvolvimento aqui para a gente tentar fazer um resgate do contexto histórico. Hoje nós temos que o cristianismo, ou pelo menos as pessoas que dizem que falam em nome do Cristo, professam religiões ditas cristãs e já são bilhões de seguidores no mundo inteiro. Pelo menos 1/3 da humanidade que professa algum tipo de religião se diz cristã. Mas será que era esse o contexto daquele tempo? Será que a palavra de Jesus para todos os povos naquele tempo já era assim tão poderosa? Ela já tinha tamanho alcance? Bom, na verdade nós temos que as aldeias, as vilas, os lugares onde Jesus frequentava, eram aldeias de baixa densidade populacional. Na verdade, Nazaré, de onde Jesus tinha vindo, que as pessoas consideravam, inclusive, tratavam com um certo desdém, eram aldeias que tinham 150, 200, 300 pessoas no máximo. Não eram locais muito populosos, eram aldeias muito distantes. E a questão da crucificação era uma punição comum feita pelo Império Romano. Então, quando se chegava para alguém e se dizia: olha, foi crucificado um homem ali,
novidade nenhuma, né? Nada de novo debaixo do céu. Todo final de semana, toda semana se crucificavam centenas de pessoas, aquilo ali não fazia diferença nenhuma. A importância de Jesus, ela se dá justamente pela transformação que ele conseguiu implantar no coração daquelas pessoas que viveram com ele. Então veja, num tempo em que ele foi crucificado, ele poderia ter passado despercebido e ter desaparecido na história, o trabalho de 5 homens, Tiago, Pedro, Filipe, João e em seguida Saulo, que depois se converteu em Paulo. Esses 5 homens, os 4 primeiros ali, encastelados na casa do caminho para abrigar, fazer a obra do Evangelho e divulgar as palavras do Cristo, e mais Paulo, que viria a se tornar depois o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que pregaria a palavra do Cristo para os que não eram judeus. Eles então, através do seu trabalho e da obra da sua vida e pelas peregrinações de Paulo, conseguiram então espalhar a mensagem do Cristo e fundar diversas igrejas naquela era. Mas foi o trabalho de 5 homens, inicialmente. Foi o trabalho de semente feito por esses 5 homens aí. E aí vamos pensar, depois da crucificação do Cristo, depois que houve aquele espanto, mas depois que o Cristo surge para ele, surge ressuscitado, diz que os dons estarão com ele, que ele enviará posteriormente um Consolador, que virá explicar todas as coisas que eles ainda não tinham condições de conhecer naquele momento. Jesus pede particularmente aos apóstolos que continuem trabalhando pelo reino dele. Ele faz um apelo especial a Pedro. Ele pergunta a Pedro pouco antes da crucificação por 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro respondendo que sim, o amava. Então Jesus lhe pede: então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Nós já falamos aqui anteriormente da personalidade de alguns desses homens. Então eles estavam num momento de muita turbulência política, eles não eram muito numerosos, eles vinham sofrendo as perseguições e as ameaças, tanto do Sinédrio, tanto dos judeus, quanto do Império Romano. Eles não tinham, de fato, nenhum recurso, eles abandonaram as suas profissões e as suas famílias, já não eram mais pescadores, nem cobradores de impostos, mas eles viviam da caridade. Eles dependiam da caridade alheia para sobreviver e para socorrer aquelas pessoas que eles estavam recebendo na casa do caminho. Então nós falamos aqui já uma vez da personalidade de Pedro, que Pedro era um homem rústico, ele era um típico patriarca, né, hebreu. Então é um homem rígido, forjado na rigidez da lei, forjado na rigidez do trabalho duro, da pescaria, na aridez do deserto, na rigidez das leis mosaicas, e era então um típico patriarca. Era o mais velho dos apóstolos de Jesus, frequentemente tinha o coração assaltado pela insegurança e pela angústia, mas tinha aquele amor fervoroso pelo Cristo, aquela fé genuína, aquele amor verdadeiro que muitas vezes se valia em uma época de muita violência, em uma época em que era necessário se expor através da força, e aí nisso se residia o caráter revolucionário da mensagem do Cristo, que o Cristo vinha mostrar que a força maior era o amor, a força maior era o cuidado, a força maior era o acolhimento. Então Cristo se contrapõe a isso aí. E Pedro, que tinha uma ligação tão profunda com Jesus, que abrigou o próprio Cristo dentro da sua casa durante 3 anos, ele passa pela amarga experiência de negar o Cristo por 3 vezes na hora suprema. Então nós falamos aqui em outras ocasiões do que poderia ser, de como deveria ter sido a profunda angústia que assaltou o coração de Pedro quando ele ouviu o galo cantar depois de ter negado Cristo pela 3ª vez. Então alguns historiadores chegam a dizer que na verdade a maior parte da angústia dele não seria necessariamente pelo fato dele ter negado Cristo, mas é porque, como as escrituras diziam que o Messias seria crucificado, que ele seria humilhado, que ele seria morto e ele ressuscitaria no 3º dia, como as palavras que Jesus tinha dito para ele depois se cumpriram, ele teve ali naquele momento a certeza de que as escrituras se cumpririam também. E que em as escrituras se cumprindo, no momento supremo, ele tinha negado o homem que ele mais tinha amado por 3 vezes. E a gente vê a transformação que essa dor causa em Pedro, no momento que depois Jesus aparece para ele, eles se reconciliam, e ele usa essa força
desse remorso, dessa tristeza, dessa queda, para ser então o alicerce, ser a rocha, né, que ia sustentar todo aquele grupo. Quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, vê que, por exemplo, Tiago Menor, ele era o braço judaico daquele grupo, né? Foi graças a eles que eles conseguiram implantar a Casa do Caminho e trabalhar durante muitos anos sem serem perturbados de maneira mais contundente pelo Sinédrio. Já Paulo, recém-convertido, tinha tido a experiência com Cristo, ele, embora conhecedor da lei, ele aboliu todos os conhecimentos, todas as práticas, todos os rituais que ele conhecia. Ele rompeu com tudo. Então Paulo, ele pregava para os gentios e Tiago pregava para os judeus. E em muitos momentos, ou os judeus que tinham recém-convertido, tanto que eles queriam adotar a mensagem do Cristo, mas ainda com rituais judaicos, como por exemplo a circuncisão. E Paulo era radicalmente contra isso. E frequentemente eles entravam em embate. E quem era que funcionava ali como um algodão entre cristais? Quem é que apaziguava os ânimos? Quem era o pai maior ali a quem todos respeitavam? Era justamente Pedro. Então Pedro, que tinha sido um homem inflexível, ele teve no contato com Cristo a sua natureza reformada, transformada, para poder se entregar àquela obra. E do outro lado nós temos João, o apóstolo amoroso, né? Segundo o autor do evangelho mais poético do Cristo. Os evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos são chamados evangelhos sinópticos, né? Eles seguem uma sinopse, né? Seguem um roteiro. O evangelho segundo João, ele é mais poético, ele é mais profundo, ele tem mais detalhes, porque João era considerado o apóstolo, era dos mais jovens, era considerado o apóstolo com quem o Cristo tinha mais proximidade. Tanto que no momento da crucificação, ele pede particularmente a João que cuidasse da mãe dele, que cuidasse de Maria, que é a madrinha da nossa casa, né, a protetora da nossa casa. Só que João não tinha sido sempre assim. Quando a gente se lembra do episódio lá em que negaram o abrigo lá em Samaria, quando negaram o abrigo para Jesus, né, porque eles estavam vindo eram nazarenos, né, eram judeus, e eles estavam na terra dos samaritanos, e negaram o abrigo para eles, e era uma afronta terrível, porque eles estavam indo no caminho de Jerusalém, estavam a caminho de Jerusalém para a celebração. Aí João, muito revoltado naquele arrobo de juventude, né? Mestre, o senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu para poder queimar as pessoas que não quiseram abrigar? Nós vamos tocar fogo em tudo, mestre. Vamos queimar esses samaritanos todos que não quiseram abrigar o senhor aqui. E aí Jesus, né, muito amorosamente o convence ele de que aquela não era a forma dele proceder. E aí, depois do contato com Jesus, todo esse arrobo dessa juventude, os anos que ele ficou ao lado de Jesus, também o transformaram em um homem vigoroso, em um homem amoroso, em um homem que teve condição de emprestar tanta poesia para que a gente pudesse hoje ter acesso a esses tesouros, que é o evangelho mais poético, a história mais poética da história do evangelho de Jesus. Então Pedro e o João, depois do momento da crucificação, estavam adentrando a cidade e se deparam com aquele moço que era paralítico e que estava na porta do templo há anos pedindo esmola. A palavra, o texto bíblico nos fala que ele era paralítico de nascença. Bom, a gente já falou aqui em outras ocasiões, e também é sempre bom recordar, o contexto que se vivia naquela época. Era uma fé que se caracterizava pelo relacionamento com um Deus do qual o mínimo que a gente pode dizer é que era um Deus muito temperamental. Porque se você ficasse doente, se um filho morresse, se você perdesse os seus bens, se você fosse paralítico, quer dizer, se alguma tragédia se abatesse sobre a sua família, era um sinal de que alguma coisa você tinha feito, o seu relacionamento com Deus estava rompido e você estava sendo castigado. E nesse você estar sendo castigado, era necessário que você procurasse os sacerdotes do templo para poder fazer os sacrifícios, os rituais necessários. Era um corban, né? Era um banquete de reaproximação com Deus, para que você pudesse então entrar novamente na graça dele e assim poder ter novamente os privilégios de fazer parte de uma elite que tinha tudo, que não sofria de dores, que não sofria de agruras. Então qualquer dificuldade era visto como uma situação vergonhosa, como uma situação vexaminosa, era sinal de que você estava em falta com Deus.
Então vocês imaginam que aquele homem ele passou uma vida inteira de vergonha. Se dizia que no tempo, né, de Roma, o exército romano era tão organizado que os pedintes, eles tinham uma capa na qual estava escrito: esse homem é um miserável mendigo, vive de esmolas. Ele tinha que ter autorização do império para poder pedir esmolas. Então ele dependia todos os dias da caridade alheia. O texto também fala que ele chegava carregado. Ele dependia que trouxessem ele de casa, deixassem ele na porta do templo, dependia que os judeus, que os guardiões do templo permitissem que ele ficasse ali, dependia da vontade de Roma, que permitisse que ele pedisse esmola, dependia da boa vontade das pessoas que já gastavam muito dinheiro com suas oferendas, com seus sacrifícios, e que ainda tivessem a caridade de doar alguma esmola para ele, e no final do dia ele dependia dessas esmolas para ter o que comer, e ainda dependia de alguém que levasse ele de volta para casa. Então era uma situação de muita humilhação, uma situação de muita vergonha. A gente pode elevar daquele que aquele homem, inclusive, ele não se sabe como seria o relacionamento dele com a família, qual seriam as angústias que passavam-se no coração dele. Eu imagino que naquela região, muitas vezes olhando, né, os muros para fora da cidade, ele devia imaginar o que poderia ter do outro lado, como que ele, se algum dia na vida ainda, ele teria a oportunidade de se levantar nas próprias pernas e conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, aprender um ofício, né, trabalhar e receber, ganhar o pão com o suor do próprio rosto, mas ele vivia em uma situação de extrema mendicância. Além da vergonha da sociedade, a pobreza, a dependência, quer dizer, tudo na vida daquele homem estava de perna para o ar. Tudo na vida dele estava bagunçado e ele não tinha esperança nenhuma que não fosse depender da caridade alheia. Tanto que quando ele pede a esmola para Pedro, o texto fala que Pedro fala para ele: olha para mim. E aí ele olha e fica esperando receber a esmola. Então ele estava numa situação que ele já não acreditava em mais nada. Ele não achava que mais nada de bom poderia acontecer para ele, né? Os nossos irmãos nordestinos, na sua sabedoria, na sua sagacidade rara, na sua poesia, tem uma expressão muito ampla, muito profunda, muito complexa e muito abrangente para poder descrever uma situação como essa, que é: danou-se, né? Estava tudo de perna para o ar na vida dele. E aí esse é um dos momentos, são momentos como esse na vida, em que a gente se pergunta o que é que pode ser feito. Porque aqui o que é que acontece? Aqui eu acho que a gente começa a adentrar em como que a nossa crença, a nossa fé na doutrina dos Espíritos, no auxílio espiritual, de que maneira que isso começa a criar sentido para que a gente possa acreditar que a providência virá em nosso socorro. Eu tenho uma figura na cabeça de que tem determinadas fases da vida que às vezes a situação está tão complicada, todas as áreas da vida estão tão comprometidas que você não sabe nem por onde começar, né? É como se você tivesse uma caixa de lã dessas com linha e um monte de linha misturada lá de tudo quanto é cor, e você fala: eu não sei, nem me arrumo uma tesoura, porque eu não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer para desembolar isso aqui. E aí, para que a gente possa acreditar nisso, das diversas histórias que tem, né, no Evangelho a respeito de Jesus, todas que a gente conheceu, uma me chamou muita atenção, que eu ouvi quase por acaso, por um detalhe que eu já nunca tinha pensado, e aí fui me dar o trabalho de pesquisar e achei fascinante, que é um momento que passa quase despercebido pelas Escrituras, mas que mostra de uma maneira muito simbólica, de uma maneira muito contundente, qual é a importância que nós temos para Jesus. Qual é a importância que Jesus enxerga em nós? Como que Ele pensa em nós? De que maneira e quão profundo é a preocupação de Jesus conosco? E esse episódio também é um episódio que acontece numa das horas mais dolorosas da vida de Jesus, que é o momento em que Ele é preso no jardim do Getsemane. Getsemane era uma pedra, né, que era utilizado na produção de oliva para esmagar as oliveiras, né, para poder extrair o azeite. Então ele tem um simbolismo de ser uma pressão muito grande para extrair de nós, ou do que quer que seja, o melhor que tem. Você vai esmagar para poder extrair o azeite. Então no jardim do Getsemane, quando Jesus estava esperando para poder ser preso, e aí Judas chega com os soldados, né?
E aí tem aquele momento que tem o diálogo, né? Cada um dos evangelhos descreve esse diálogo com uma riqueza maior ou menor de detalhes. O interessante é que naquele momento que os soldados chegam para poder prender Jesus, Pedro então no arrobo, ele puxa a espada e corta a orelha de um dos membros da comitiva. E aí a gente sabe dos evangelhos que o que acontece? Jesus repreende Pedro, né? Não, quem ferir pela espada também será ferido, e pega a orelha do homem e coloca de volta. Acabou aí, né? Milagre. Aí eu fui ver um aprofundamento dessa situação. Esse homem que teve a orelha decepada, os 3 evangelhos sinópticos não dizem quem ele era, só fala que era quem ele era, só fala que era alguém que estava acompanhando a comitiva dos sacerdotes, dos judeus e dos soldados. O evangelho segundo João fala, no capítulo 18, verso 10, está escrito assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Malco, ele era o principal servo do sumo sacerdote Caifás. Ele era o administrador do templo. Ele era descendente de uma linhagem que estava destinada a trabalhar nos ofícios do templo. E desde criança que ele vinha sendo preparado para poder suceder um dia, muito provavelmente, o sumo sacerdote. Naquele momento ele era o principal auxiliar, porque ele ocupava a função de ser um dos mais importantes gerentes do templo. Ele cuidava do dia a dia, ele cuidava da logística, ele cuidava dos recursos, mas ele também tinha uma função muito pouco nobre. Ele é que era o responsável por fazer o serviço sujo da banda podre do Sinédrio. Então aquela incursão que estava sendo feita à noite, para fugir da multidão, para poder prender Jesus de uma maneira covarde, tinha sido organizada por ele. E era, de certa forma, comandada por ele. E a gente é levado a crer que ele tinha tanta vontade de chegar a servir como sumo sacerdote um dia, que ele, no afã de servir ao sumo sacerdote e não se indispor com ele se dispôs a fazer uma coisa extremamente vergonhosa, que foi perseguir e prender, sabendo que um homem inocente, um homem puro, sabendo que aquele homem era inocente, que ele era puro, e sabendo que ele seria torturado e que ele seria morto. Os textos da primeira revelação, eles fazem uma distinção entre o que é o papel do profeta e o que é o papel do sacerdote. O profeta, ele fala de Deus para o povo, ele traz as anunciações, ele traz as orientações. O sacerdote é aquele que vai interceder pelo povo junto a Deus. Então, naquele afã de fazer, naquela ganância de vir a ocupar uma posição de poder, Malco tinha se desligado dessa função dele enquanto sacerdote, de intervir pelo povo de Deus junto a Deus, e passou a intervir em benefício próprio junto ao homem, junto ao sumo sacerdote. Então ele se dispôs a fazer aquele trabalho ali por ganância. E é interessante que eu frisei aqui na parte do texto que ele fala que cortou-lhe a orelha direita. Bom, o livro de Levítico, o livro de Números e os principais livros aí do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia que compõem a Torá judaica, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses 3 últimos livros são considerados os livros da lei. Então eles contêm todas as normas para os rituais. E aí é muito interessante, porque era necessário que naquele tempo, de certa forma, era necessário que naquele tempo houvesse uma disciplina muito grande em cada ritual que era feito. Vocês imaginam que Moisés liderou durante 40 anos no deserto um povo que era extremamente rebelde, extremamente indisciplinado. Então era necessário mesmo que houvessem leis que conseguissem regular aquele povo. Então tudo é feito nas antigas escrituras seguindo especificamente como que os rituais tinham que ser feitos. Aquele Deus que se cria, ele não admitia que não se desviasse 1 centímetro da lei que ele tinha criado. Tanto que tem um dos episódios do transporte da arca, não vou me lembrar aqui, da Arca da Aliança, tá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, que um dos homens que não tinha autorização para poder tocar na arca, ele vê que a arca vai cair, ele vai pegar e ele é fulminado, ele morre imediatamente.
Só porque ele tocou na arca e ele não estava iniciado para tocar na arca da aliança. Então esses rituais eles eram levados muito a sério. Então por que aqui no Evangelho de João, com todo o simbolismo, ele faz questão de frisar que foi a orelha direita decepada e não uma orelha qualquer? Aqui no livro de Levítico ele fala o seguinte: fala a Arão: ninguém da tua descendência nas suas gerações em que houver algum defeito ou deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Defeito nele não há, não se chegará para oferecer o pão ao seu Deus. Então, dentre as leis cerimoniais, além do sacerdote não poder ter nenhum defeito físico, antes de iniciar qualquer sacrifício, qualquer ritual que ele fosse fazer, ele tinha que passar por um ritual de purificação. E esse ritual era assim: o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, o sangue do sacrifício dos animais que estavam sendo sacrificados, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Ou seja, ele, além de não poder ter nenhum defeito, antes de iniciar qualquer ritual dentro do templo, ele precisava de ser ungido com o sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, na ponta do dedo da mão direita e na ponta do pé direito. Ou seja, Malco, que vinha sendo preparado desde a infância para assumir o sumo sacerdócio, ele que tinha programado aquela incursão para poder prender Jesus, do momento em que Pedro decepa a orelha dele fora, ele vê cair por terra, junto com a orelha sangrando, todos os sonhos dele de um dia assumir o sumo sacerdócio. Ou seja, danou-se, né? Então, o que eu acho profundamente simbólico é que naquele momento, muito provavelmente, apenas Malco e Jesus, ou alguém mais ali próximo, entenderam o tamanho da tragédia que estava acontecendo na vida daquele homem naquele momento. E foi depois que eu vi isso, foi que eu vim me dar conta do tamanho da importância e da grandiosidade do amor de Jesus. Porque ele não só entendeu e se moveu de profunda compaixão por aquele homem poderoso que, em nome da ganância, tinha movido um exército para poder prendê-lo de maneira covarde. Ele entendeu que naquele momento todo o sonho de uma vida estava sendo posto fora. E nesse movimento de profunda compaixão, ele se vale desse momento não só para dar uma lição para Pedro, de que senão você deveria ferir pela espada, mas também para restituir para aquele homem todos os sonhos que tinham sido decepados ali naquele momento. E é importante, eu acho muito importante frisar isso, porque para dar o exemplo lá do novelo, né? A gente às vezes não sabe por onde que vai começar, às vezes a gente não sabe como que vai sair daquela situação, mas a gente tem que ter a crença na espiritualidade de que Deus, de onde está, Ele está vendo tudo. Ele sabe o que ele tem que fazer, Ele sabe que providência que Ele tem que tomar, Ele sabe que Ele tem que curar a orelha de volta, Ele sabe aquilo que está sangrando, aquilo que está doendo, Ele vai fazer aquilo ali na hora certa. E para nós que cremos na espiritualidade, isso se dá de mil maneiras distintas, por vários caminhos distintos, de várias maneiras distintas, porque a providência divina ela não arromba a porta, ela também não interfere no livre-arbítrio. Então, para administrar as situações, uma situação de trabalho, uma situação de emprego, uma situação de uma doença orgânica, uma situação do rompimento de um laço familiar, né? Ele vai trabalhando ali com o amor, ele vai influenciando no bem, ele vai fazendo as inspirações, né? Vai energizando, vai aplicando o passe, vai higienizando o ambiente, vai dissolvendo aquela energia de amargura, aquela raiz de amargura, aquele rancor, aquela tristeza, aquela lembrança ruim, vai dando força orgânica e energia espiritual para que se possa reconsiderar e ressignificar aquilo que passou. Então, na questão 486 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para eles assim: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que não querem bem, o que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Ou seja, os espíritos se importam com a gente, aqueles que estão cuidando da gente, eles se afligem com a gente quando as coisas não estão dando certo, né? Eles se importam com aquilo que nos acontece?
E aí os espíritos respondem para Kardec: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males. Quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-se, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então eles sentem a dor, né? Eles sentem, se condoem com o nosso sofrimento. E como eles estão, né, no plano espiritual, estão tendo uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo, de que é necessário, para que se estabeleça a relação, é necessário que se corte a orelha fora, para que uma vez que a orelha seja restituída, Jesus então, a partir daquele momento, daquela mensagem profunda que ele passa para aquele homem, ele estabelece um novo relacionamento. Porque eu não sei de outra passagem bíblica onde Malco reapareça, mas eu acho muito difícil que ele tenha continuado a ser o mesmo homem depois daquele episódio ali. Porque só ele, no íntimo dele, é que pode ter a consciência profunda do que aquele gesto de generosidade de Jesus significou para ele. Então, muitas vezes, a espiritualidade nos vê não suportando com a resignação devida algumas provas pelas quais temos que passar, e eles sabem que estão ali nos assistindo, que estão nos dando força para que a gente não tenha que aturar ou lidar com aquilo com o qual nós não damos conta, e vendo que muitas vezes a gente se entrega ao desespero, eles se doem tanto pela prova que nós estamos passando, também pelo nosso desespero, porque entendem que a gente então não está tendo condição, não vai aproveitar da maneira que deveria aproveitar o ganho espiritual que nós deveríamos receber em função de estar passando por aquela tormenta ali. E aí tem uma coisa muito interessante, me incomoda muito esse discurso simplista, né, que muitos irmãos de outras profissões têm. Se você aceitou Jesus, está tudo certo, está tudo liberado, você está salvo. Você acertou. E isso, enquanto espírita, é uma coisa que me angustiava profundamente. Mas então é só aceitar e pronto, acabou? Como é que é isso? Como é que se processa isso? Como é que eu permito que a vida desse homem... eu vou pedir ajuda, eu estou sofrendo, eu estou com espinho na carne. Como é que funciona isso? De que maneira que eu começo a me beneficiar dessa ajuda? E aí, para essa questão aqui, tem um comentário do espírito benfeitor Miramês, na obra Filosofia Espírita. Ele comenta a questão 486 assim, é um pouco longo, mas vale a pena porque sintetiza essa coisa da maneira que nós espíritas temos de encarar as dificuldades e como que a gente liga essa chave para poder receber o auxílio. Então o espírito Miramês faz assim: os bons espíritos, sempre que nos acompanham, fazem tudo para a nossa paz interior. Certamente que eles se afligem com a nossa impaciência ante a dor e os problemas pelas quais passamos reclamando. Eles compreendem que os encarnados carregam consigo fraquezas capazes de os envolverem nas sombras que sempre os espreitam, mas que uma queda pode ser prenúncio da vitória no porvir. Estamos rodeados de testemunhas espirituais que nos assistem e atraímos outras tantas pela sintonia dos nossos sentimentos. É aqui que a gente liga a chave, é a sintonia dos nossos sentimentos. É preciso orar e vigiar permanentemente. Devemos lutar não contra o mal, que não merece atenção nem desperdício de tempo, mas lutar na sequência do bem comum, aprimorando com as qualidades espirituais a árvore do amor que já se encontra em nossos corações. Busquemos sempre o melhor. E nessa procura, Jesus aparece com as suas mãos que nos encorajam a batalhar em nós mesmos, aliviando ou fazendo desaparecer as nossas tensões no que se refere à nossa consciência. Se queres paz, trabalha pela paz alheia. Se queres amor, não te esqueças de amar, porque se é dando que recebemos, a inteligência nos pede para doar o quanto podemos. Olha o dano que recebemos aqui. Coincidência, né, irmão André? Se já és espírita, não deixes somente aos espíritos as tuas cargas. Procura andar com seus próprios pés. Se os bons espíritos trabalham para reunir fluidos no sentido de curar e aliviar as tuas enfermidades, por que não fazeres o mesmo com seus próprios recursos? Procura aprender com teu próprio esforço, pois serás abençoado e certamente ajudado por mãos invisíveis e com bastante alegria. Podes te confortar muito no beber a água, no comer e no respirar,
Basta que a tua mente fique vibrando na dimensão daquilo que queres e que não te deixes faltar a fé. Um doente que não deseja curar-se, dificilmente se cura. Um copo de água pura, com fé, nos parece o melhor e mais acessível remédio. Confia e melhora. Confia e cura-te. Confia e alegra-te no que estás fazendo e vivendo. Aprende a comer bem, comendo certo. Vê como a natureza é pródiga em todas as qualidades para o equilíbrio do teu corpo físico. E acima de tudo, concentra-te no exercício do autoaprimoramento moral, que quanto ao resto, encontrarás mais facilidade para conquistar. Então é aqui o clique. Quando a gente muda a sintonia, é isso que o encontro do Cristo nos faz. Eu lembro sempre daquela passagem de André Luiz no livro do Nosso Lar, quando ele está no umbral e ele está no desespero, querendo sair, fica anos ali naquela situação, não sabe como que faz, até que em algum momento os espíritos estão do lado dele, cercando, protegendo, ajudando, tentando acessá-lo, mas a vibração dele não permite que ele se aproxime, até que um deles consegue incutir nele a inspiração que o faz lembrar da mãe, que ensinou que ele orasse nos momentos de dificuldade. Então, no momento em que ele se isola um pouco das dificuldades, se entrega para a providência e faz uma prece, ele consegue reencontrar o equilíbrio harmônico que muda o padrão vibracional dele e faz com que ele esteja então na sintonia necessária para que ele possa receber ajuda. E aí nesse momento, quando a gente se sintoniza, é que as coisas começam a acontecer. Quando a gente se entrega, então é o momento em que as coisas começam a acontecer. E aí eu me lembro que eu dei aquele exemplo da caixa de lã, porque esses dias eu vi uma coisa maravilhosa. A espiritualidade, ela toca a gente das maneiras mais diversas. E eu vinha sendo inspirado para a gente ter essa conversa. E aí eu estava na casa de um amigo, esse amigo tem um filho pequenininho, e a avó dele estava lá, e a avó dele faz crochê, e tinha uma caixa desse jeito. E esse filho desse meu amigo é um menino muito doce, e ele gosta ainda de fazer essas coisas manuais, boneca de massinha, dinossauro de massinha. E aí volta e meia ele vai lá nessa caixa de costura da avó, pega uns botões, faz olho do dinossauro com botão, faz os bigodinhos, o pelo lá do dinossauro com as linhas dela. Só que ele é muito metódico. Então ele viu essa caixa lá com essas linhas toda embolada e ele queria tirar algumas linhas de determinada cor, ele não queria cortar. Então aquela cena dele chegando, avó, me ajuda aqui, e entrega para ela a caixa com aquele monte de linha, e ela muito tranquila, estava conversando com a gente, ela começa, eu fiquei fascinado, fiquei enfeitiçado de vê-la trabalhando, porque ela começa a tirar aquilo ali com uma tranquilidade, começando com a gente, gente, por onde é que ela vai começar? Umas 8 cores diferentes. E ela começa a tirar daquilo ali em questão de minutos, ela desembola tudo e faz os novelinhos, um de cada cor, e entrega para ele. Ele fica lá assistindo assim, olhando, maravilhado para ela. Ela termina de fazer, entrega para ele, ele sai contente. É isso, a providência divina faz isso. A gente vai lá e entrega uma vida toda bagunçada, a gente não sabe por onde que vai começar, é a família, é o relacionamento, é o trabalho, é a saúde, enfim, toda uma descrença, a gente não consegue se mover. Não por um acaso, um dos principais sintomas da depressão é que a pessoa não consegue reunir força para levantar da cama, porque ela não consegue encontrar sentido em nada que ela faça. A pessoa que está nessa situação, a primeira orientação que se dá quando ela começa o tratamento é: seja grato pelas pequenas conquistas. Então, se você levantou da cama, seja grato. Se você conseguiu lavar o rosto, seja grato. Se você conseguiu sair na rua e comprar o pão, tomar o café, seja grato. Se naquele dia aconteceu alguma coisa, você não deu conta de ir no estudo, de ir no trabalho, paciência. No outro dia você tenta de novo. É um passo de cada vez. Seja grato. A gente vai desembolando o novelo aos poucos. Eu lembro desse exemplo e o exemplo que eu dei também daquela outra vez de que o Chico Xavier tinha sido impedido pela igreja de dar o catecismo para as crianças, e as crianças gostavam muito das histórias que ele contava de Jesus. Só que na igreja eles davam lanche para as crianças. E aí no outro final de semana ele vai muito triste, ele não tinha nada em casa para poder dar para os meninos, e aí ele se reúne embaixo do abacateiro e vai contar as histórias de Jesus para as crianças, mas no fundo do coração muito triste, porque ele não tinha nada para poder oferecer. E aí se conta que deu uma ventania na cidade muito grande, balançava a árvore, caiu fruta, arrancar telhado,
E as mães que estavam nas casas próximas se assustaram e foram ver o que estava acontecendo. E encontraram o Chico embaixo do abacateiro, rodeado de um monte de criança. E eu falei, Chico, o que você está fazendo aqui? E aí ele contou a história e as mães começaram a falar, meu Deus do céu, mas como é que você vai fazer, Chico, para dar aula para esses meninos aqui embaixo a tarde inteira? Os meninos não têm um bolo, não têm um pão, não têm um suco, não têm um café, não têm um leite. E aí começaram as mães, cada uma foi em casa, fez um pratinho, e aí todo sábado o Chico se reunia com as crianças para contar as histórias de Jesus e as mães contribuíam com o lanche. Então foi a maneira que a providência encontrou de levar um pouco de alívio para aquele coração angustiado, né? Então assim, a gente percebe que esse momento da nossa reconexão, quando a gente se entrega, quando a gente acorda como o filho pródigo e fala, tantos servos do meu pai têm fartura de comida e eu padeço fome. É aquele momento em que a gente chega e fala, eu não mereço estar nessa situação, né? A gente olha, fica esperando que a providência venha com um recurso que seja mais imediato, mas na verdade a providência está querendo olhar para a gente, eu não vou dar esmola para você, você não foi feito para viver de esmola, você vai levantar e você vai andar. Em nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo, levanta e anda, você não vai ser escravo mais, você não vai depender mais da caridade alheia, você não vai depender da mendicância, você não vai depender mais da boa vontade de ninguém para te levar e te trazer de volta para canto nenhum. Você não vai depender da autorização de ninguém para ficar aonde quer que você queira ficar, porque eu estou te dando agora, não o que eu não tenho, nem ouro nem prata, eu estou te restituindo a liberdade, a chance de iniciar uma nova vida de hoje em diante e caminhar com as próprias pernas. Esse movimento de entrega e de se reconhecer, ele é um movimento que a gente precisa fazer nos momentos de maior angústia. É aquela hora da gente se entregar nos braços do Pai. E aí eu até falei aqui também uma vez, eu contei uma história que é muito simbólica do ponto de vista das nossas dificuldades, que é do filme O Náufrago, né? É muito interessante aquela simbologia nos momentos de dificuldade da gente, porque quando ele chega na ilha, o primeiro impulso dele, durante dias e dias e dias, é de sair da ilha desesperadamente. Então ele tenta sair nadando, ele tenta fazer fogueira, passa os aviões, ele fica desesperado para sinalizar, passa navio, ele fica desesperado, quando não vê, ele chora, se desespera. Um dia, no momento de desespero, ele tenta acabar com a própria vida, vai tentar se enforcar o galho da árvore, quebra, ele se arrebenta todinho, até que chega um ponto que depois, né, o filme se desenrola, e aí depois, quando ele já está fora da ilha, ele conta isso para o amigo, do desespero. Ele falou, eu estava tão desesperado, eu queria tanto sair, e eu tentei de todas as maneiras me livrar daquela situação pela qual ele tinha que passar, que eu cheguei ao ponto de desistir. Eu tentei me matar e não consegui nem me matar. E no momento em que eu vi que eu não conseguia nem me matar, eu tomei uma decisão. Eu ia viver. Eu ia esperar o que o mar ia me trazer. E a partir do momento que ele toma essa atitude e muda de padrão vibracional, o que acontece? Ele começa a aprender a pescar. Ele começa a mergulhar em profundidade, a apneia, né? Ficar muito tempo mergulhado, a pescar em profundidade, a fazer os arpões com o material que ele tinha. Ele aprende a fazer fogo de diversas maneiras, ele constrói abrigo para ele em vários pontos da ilha, ele aprende a coletar água potável da chuva, ele começa a testar resistência de material para ver o que dava conta de aguentar as marés, ele começa a observar com o passar do tempo, com o passar das luas, de que maneira que as marés se movimentam, quando é que a maré está mais baixa, quando é que a maré está mais alta, ele começa a receber os materiais que o mar vai trazendo para ele. Aí um dia o mar traz uma lona, aí um dia o mar trouxe uma hélice de um avião, outro dia trouxe um pedaço de uma lataria de um barco. Ele vai aprendendo a conhecer o próprio organismo, a ficar mais tolerante com o sol, vai ficando com o couro mais doído de passar por dia a dia, de tanta dificuldade, até que chega um momento que ele fala, agora sim, agora eu tenho uma jangada que aguenta o mar. Eu sei que tal dia a maré vai estar baixa e eu vou poder atravessar. Eu tenho aqui uma quantidade de comida acumulada, eu sei fazer fogo com o mínimo de material que eu tenho, eu posso mergulhar onde eu estiver e buscar o peixe para me alimentar. Eu sei quanto de água eu consigo filtrar e fazer de água potável por dia. Eu sei quanto que o meu organismo aguenta. E aí sim, ele reuniu as competências para dar conta de sair da ilha com as próprias pernas. Mas foi preciso o tempo, foi preciso o processo. Então, nesse exercício diário
de entrega, de aceitar a ajuda, a gente vai aprendendo e vai chegando perto do ideal de Paulo, quando um dia disse, de ter uma relação tão íntima com Jesus, tão íntima com a providência divina, que ele poderia dizer, já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Essa sintonia a gente consegue não só com a fé, mas no dia a dia, cumprindo aqueles 6 ensinamentos de Jesus, que a gente sempre traz aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, se amar, amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro somente aquilo que a gente queira que não seja feito também, perdoar sempre e não julgar jamais. Do momento em que a gente entra na convivência com Cristo e começa a colocar isso em prática, aí nós mudamos o padrão vibracional e começamos a receber da espiritualidade todo o auxílio necessário em cada linha embolada da nossa vida. Porque a gente se abre para a sintonia e se prontifica para poder receber a ajuda. E aqui, para encerrar, eu trago aqui mais uma fala do Cristo para esses momentos de dificuldade, quando ele nos encoraja, né? Quando ele fala para nós mais uma vez como ele conhece o nosso íntimo e como ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, como ele se preocupou com o detalhe daquele rapaz que teve a orelha decepada. Ele fala para cada um de nós assim: vós sois deuses e deusas. Não se esconde uma cidade sobre um monte, nem a luz da candeia, nem se torna o sal sem sabor. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, fazei brilhar a vossa luz. Então, que nós possamos, meus irmãos, de hoje em diante e sempre, em cada momento, reacender em nós a luz e o poder amoroso e grandioso da centelha divina de Deus que habita em nós. Que cada um de nós possa receber o que há de melhor da vida e nos tratar da mesma maneira que o Pai Celestial nos trata, com amor e com respeito. Que cada um de nós saia daqui hoje com a esperança de que haja o que tem havido em nossas vidas, existe um Pai Celestial com os braços abertos e o amor, o coração imenso de amor para nos receber, com a mesa posta, com os braços abertos e um banquete à nossa espera. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco, nos guarde hoje e sempre. Muito obrigado.